Miguel. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam. Hoje, nessa manhã de 29 de setembro de 2025, eu venho fazer um relato bem especial. Na verdade é um testemunho, um dos testemunhos meus de fé, da minha fé católica. Hoje, dia 29 de setembro, no Brasil e no mundo se comemora o dia de São Miguel Arcanjo, mas também de São Rafael e São Gabriel. Quero hoje contar o meu testemunho com São Miguel Arcanjo. Eu sou devoto, já faz alguns anos, e eu quero falar um pouco do testemunho, como começou a minha história com essa devoção a São Miguel. Eu estou aqui na gruta que eu fiz em honra a São Miguel. Também aqui é o aquatanque, aqui onde eu faço as minhas orações, onde eu reflito, onde muitas vezes já senti a própria presença do próprio Arcanjo Miguel. Bom, eu tenho várias histórias de fé, vários testemunhos, na verdade, também, não só com São Miguel. São Miguel, na verdade, é uma devoção meio que tardia, por assim se dizer. Em outro vídeo, eu vou falar sobre a minha conversão, né, do candomblé para a Igreja Católica, e também como tudo começou e como se chegou à minha fé católica, como eu conheci Jesus. Antes de São Miguel, havia a minha devoção a São Francisco de Assis, e também eu vou contar em um outro vídeo a história, né, o testemunho. Tem um testemunho muito lindo de São Francisco de Assis, mas hoje, de modo especial, é dia de São Miguel, e hoje é o meu testemunho de todas as bênçãos e graças que eu tenho alcançado de São Miguel. Eu acho que a melhor forma de honrar e glorificar a Deus através de São Miguel é através desse testemunho. Bom, como eu disse, eu me converti em 2001 à Igreja Católica. E eu não tinha, a única devoção que eu tinha na época era Nossa Senhora Aparecida, mas era aquela devoção errada de muito católico que não nasceu verdadeiramente dentro da igreja. Mas me valeu bastante, porque Nossa Senhora, ela foi uma aliança, ela pegou em minhas mãos e me levou até as mãos de Jesus, e assim eu conheci o Cristo Jesus. Bom, se passou alguns anos, em 2005 eu passei uns problemas, tanto de perseguição espiritual, vários problemas ocorreram em 2005, após a morte da minha avó, e havia muito conflito espiritual. Naquela época, o meu filho, o Carlos Daniel, estava sendo gerado, né? A mãe dele estava grávida dele, e eu passei por vários problemas que eu não vou falar aqui, mas eu estava com muita contenda espiritual, muita perseguição espiritual. Então, eu fui lá para Irapuã, interior de São Paulo. Minha madrinha era viva, Doraci, morava lá. E lá eu conheci uma amiga dela que era da Renovação Carismática Católica. Ela chamava Rosa, né? Ela também é de família italiana. E ela fazia oração de intercessão, fazia exorcismo. Ela também, na época, ajudou na conversão da minha madrinha, do catolicismo. Minha família, ela é toda espírita, mas na verdade é uma mistura. Então,
o que é pior, né? Quando você tem tudo, na verdade você não tem nada. Então é bom se manter algo só, um caminho só, somente. Então, voltando, eu estava numa fase tão difícil, 2005, e eu queria fazer os combates com o próprio corpo, fisicamente, com palavras. Quando eu saí do candomblé, eu ataquei muita religião, eu fui muito errado na época. Hoje não, hoje eu tenho uma maturidade não só de idade, mas espiritual, intelectual. Então, o que acontece? Eu conheci a Rosa fez uma oração em mim de quebra de maldição hereditária, jugo hereditário, e me disse se eu conhecia São Miguel Arcanjo. Eu falei, conheço, né? Ali, naquela época, havia apenas uns 3 a 4 anos que eu teria me convertido. Eu não tinha muito conhecimento e não sabia da importância de São Miguel Arcanjo. Então, ela me indicou um livro que eu acho que todos que são da renovação carismática já devem ter lido, que é o Sim, Sim, Não, Não. E ali diz aonde o caminho que a gente deve seguir, que é sim, e os caminhos que nós não devemos seguir, que é não. Esse livro me ajudou muito. Esse livro se perdeu. Eu emprestei muito esse livro para muitas pessoas que também se converteram ao catolicismo. Então, ela me disse que a cada um de nós temos um anjo da guarda. Antes de nós nascermos, Deus já nos escolheu. Então, e também preparou para cada um de nós um anjo da guarda. Mas também, além do anjo da guarda nos proteger não só de pragas e maldições, feitiçaria, todo o poder das trevas, também protege em questões físicas, como acidente, doenças, né? Até mesmo do pecado, nos auxilia contra o pecado. Eu precisava de uma força maior, e essa força maior seria São Miguel Arcanjo, que eu não conhecia. Eu não conhecia da forma que conheço hoje. Então, ela me apresentou São Miguel Arcanjo, algumas orações, e principalmente a oração principal de São Miguel, que hoje eu rezo praticamente todos os dias, e disse que eu teria que ter essa devoção a São Miguel, pedir mais intercessão dos anjos mais fortemente, porque é eles que combatem o poder das trevas. São Miguel que lidera, né, o exército celeste, é o príncipe celeste, e ele que combate. Ele depois de Cristo, que é o nosso general, ele é o chefe dos exércitos celestes. Então, ele combateria tudo aquilo que eu estava enfrentando naquele momento, como contenda, como praga, como tantos problemas que eu passei na época. Bom, a partir de 2005, eu comecei a pedir intercessão de São Miguel Arcanjo em minhas orações diárias. Não tinha devoção. A devoção mesmo só começou em 2006. Em 2006, eu comprei o meu devocionário a São Miguel, que eu tenho até hoje. Já faz aí, eu acho que uns 20 e poucos anos já, é o mesmo. E um livro de oração, que é de São Rafael, depois eu mostro para vocês, que também comprei nessa mesma época, 2006. Na verdade não, na verdade eu tinha um outro, e ele ficou tão velho de eu utilizar e ler, que ele acabou estragando. Então eu tive que comprar outro, mas o meu devocionário é o mesmo até hoje. Bom, depois que eu comecei a estudar mais sobre São Miguel, a história, e o que eu descobri? Eu descobri que tudo tem a ver, que São Miguel ele já tem uma certa importância na minha vida, antes mesmo de eu saber. Que assim, eu sou daqui de São Paulo, eu nasci aqui em São Miguel Paulista, bairro de São Miguel Paulista, Zona Leste de São Paulo. Olha só, na verdade não é uma coincidência, é uma providência. Eu nasci aqui. Eu sou de família italiana, a família Sgobi, a família Bini. E
A minha primeira devoção depois de Nossa Senhora Aparecida, que era a comum, que quase todo brasileiro tem, era São Francisco de Assis, porque eu sempre gostei de meio ambiente, de animais. Eu na época queria fazer faculdade de ecologia, trabalhar com ecologia, trabalhar no IBAMA. E tive aí São Francisco de Assis como um guia, espiritual de certa forma, né? Então eu comecei a ter essa devoção e eu tenho uma história particular com São Francisco de Assis, que uma outra hora eu conto. Bom, essa própria Rosa, ela chama Rosa Sioca, eu não sei, eu perdi o contato com ela, né? Ela morava em Irapuã, parece que tinha se mudado para São José do Rio Preto. É uma pessoa profunda de fé, uma pessoa profunda de oração. Eu não sei como ela está, não sei se ela está viva, eu não sei. Eu espero que se esse vídeo alcançar, quem sabe alcance a ela e ela um dia retorne a mim, porque ela foi, hoje, o que Miguel é comigo, eu digo que São Miguel ele é uma ponte, né? São Miguel ele é uma ponte. Então, que me leva até Deus. Por quê? Porque muitas vezes, ao longo dos anos, eu perdi muita fé. Eu deixei de ir para a igreja, eu deixei de receber a Eucaristia, de ouvir a palavra de Deus, de orar, de vir até aqui orar. Com muitos problemas que eu passei, eu perdi a minha fé. E como eu tenho a devoção a São Miguel, toda vez que eu via São Miguel, toda vez que eu vinha até aqui, nessa parte do meu quintal, o que acontecia? Eu olhava para São Miguel. E ao olhar para São Miguel, às vezes outras pessoas de outras religiões, principalmente de igreja evangélica, eles entendem muito mal a questão da devoção. Eles acham que São Miguel, Nossa Senhora e qualquer um outro santo, eles sejam que a gente está idolatrando, né? Que é uma falácia. Eu acho que é uma perca de tempo eles insistirem nisso, porque eles não entendem a profundidade da intercessão de um santo e de um anjo, especialmente Nossa Senhora. Mas eles têm esse papel de ficar nos cutucando quando a gente se afasta de Deus e falar assim, olha, volta, 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 volta para o caminho do Senhor. E São Miguel nada mais é do que isso, um caminho. Ele é meu guia, eu não posso dizer que ele é meu anjo da guarda, né? Mas ele atua muito como meu anjo da guarda. Então, todas as vezes que eu me afastei de Deus, ele simplesmente falou, acorde, pegou nas minhas mãos e vamos. Voltei para a Eucaristia, voltei a ver a ouvir e ver a palavra de Deus, a comungar, né? Ir para a missa, participar dos grupos de oração, acreditar em Deus e principalmente participar da Santa Missa e outros grupos dentro da igreja. Então, é muito difícil eu não ter essa devoção. É muito difícil eu não ser grato a São Miguel. O próprio nome diz dele, né? Quem como Deus. Então São Miguel, ele não usurpa o lugar de Javé, de Deus Todo-Poderoso, de Jesus, do Espírito Santo. Não, assim como Maria Santíssima, ela não ocupa o lugar de Jesus. A gente sabe que ela é corredentora, junto com Cristo. Nós sabemos disso, né? Então, os católicos, eles sabem o que significa essa corredenção, que ela nos auxilia, né? Para a gente não se afastar de Deus e na nossa própria redenção, que a nossa conversão é diária. Nós católicos, a gente acredita que nossa conversão é diária. A gente não simplesmente se batiza e está salvo. Nós estamos sim salvos em Jesus, mas a nossa conversão é diária, porque todos os dias nós pecamos, todos os dias nós erramos e todos os dias nós temos que voltar a ter essa comunhão com Deus. Resumindo, voltando, né? Eu comecei em 2006 a devoção a São Miguel Arcanjo. Eu não tinha uma imagem de São Miguel, então como eu ia para a Catedral de São Miguel Arcanjo, que é da Diocese de São Miguel Paulista, aqui em São Paulo, Zona Leste, eu pegava alguns cartazes, recortava, colocava no portão, né? E eu não tinha uma imagem, como essa que vocês estão vendo aí no fundo. Essa imagem tem
É desde 2006 também. Não, tô enganado, gente. É 2010, na verdade. Essa imagem foi reformada por mim, inclusive, né? Eu tenho duas imagens, essa e uma outra pequena, que tem alguns vídeos que aparecem. E as imagens que foi as primeiras que eu comprei, assim como tem de São Rafael e São Gabriel, também na gruta. Então vejam bem a providência de Deus, né? Bom, eu sou de família italiana. Quem é o patrono da Itália depois de São Francisco de Assis? São Francisco de Assis é o santo mais importante para a Itália. Nada mais do que é São Miguel Arcanjo. Quando ele apareceu em Gargano, Monte Gargano, né? E se explodiu aí, se expandiu, se desencadeou toda a devoção a São Miguel pelas aparições dele na Itália. Não foi só na Itália, foi na França também e muitos outros lugares. Então já tem uma correlação aí. Bom, a Rosa me disse que além de eu ter a devoção a São Miguel Arcanjo, o invocar todos os dias, rezar a oração de São Bento, né? E ter a cruz de São Bento. São Bento tem uma correlação com quem? Com São Miguel. Porque segundo a história de São Bento, quem mandou desenhar e colocar aquela cruz que a gente conhece São Bento foi o próprio São Miguel. Depois, ou junto a isso, São Francisco de Assis. São Francisco de Assis também era muito devoto a São Miguel Arcanjo. E ele chegou até o Monte Gargano, onde ele disse que ele era impuro de entrar até a gruta, né? Então o fato de eu fazer a gruta São Miguel não é à toa, porque foi o local que São Miguel escolheu para ser invocado, não adorado. Porque o próprio nome dele diz, São Miguel, quem como Deus? Ninguém é como Deus. Então ele jamais ia se colocar na frente de Deus e de Jesus. Mas ali as pessoas iam orar, receber bênçãos, como muitas recebem até hoje, lá na Itália, né? O Monte Gargano. E São Francisco de Assis ele não entrou. Diz que tem uma parte que eu ainda não conheci, espero conhecer, que ele se deitou, ele não entrou dentro da gruta, e onde ficou a marca da cabeça dele, né? De São Francisco de Assis. Então, outra correlação, ou seja, um anjo, um arcanjo que é o patrono da Itália, é o defensor número 1 da Itália, junto com o santo patrono da Itália, que é São Francisco de Assis. Tá, então vamos ver biblicamente. Meu nome é Daniel. Esse nome quem escolheu foi minha avó, minha saudosa avó, Tirce. Daniel, profeta bíblico, que também teve uma experiência com São Miguel Arcanjo. Veja bem, nasci no bairro de São Miguel. E o engraçado é que eu me converti, eu tinha 18 para 19 anos, né, de idade. Bom, e se eu nasci aqui, eu poderia ter começado essa devoção há muito tempo, já que eu moro em um bairro onde tem uma diocese, a diocese de São Miguel Paulista, no bairro de São Miguel Paulista. Ou seja, eu precisei ir para uma outra cidade, conhecer uma outra pessoa para ter a devoção, sendo que a paróquia que eu comecei a frequentar é São Sebastião, que todos conhecem aqui na Vila Progresso, que é da diocese de São Miguel Paulista, né? Mas não, eu precisei ir para Irapuã para começar a devoção a São Miguel Arcanjo. Então veja bem, isso não é uma coincidência, isso é uma providência. Então tudo na minha vida, ela é ligada a São Miguel, né? O fato de eu ter devoção a São Francisco de Assis, a questão da medalha milagrosa, a medalha de São Bento, que é uma oração que eu faço todos os dias, por ele, claro que ele não apareceu só na Itália, mas ele é o grande arcanjo da Itália, né? E eu sou de família italiana. Então assim, na verdade, tudo isso não é coincidência, é providência. E hoje eu só posso louvar e adorar a Deus de todo o meu coração,
porque se não fosse São Miguel, eu estaria numa situação muito pior. Eu teria perdido a minha fé, eu muitas vezes já tentei tirar minha própria vida, já tentei ir para o alcoolismo, eu passei muitos problemas graves com família, com filhos, com relacionamentos e até mesmo de caráter religioso. E muitas vezes eu cheguei aí pro inferno, vamos dizer assim. E São Miguel me estendeu a mão e falou, não, vamos embora, né? E ele me protege. Em todos esses anos de devoção, nunca aconteceu coisa extremamente gravíssima em minha vida, sabe? Sempre me sinto protegido. Eu aqui nesse local, aqui teve várias transformações, né? Vocês vão ver alguns vídeos meus antigos aí, até mesmo foto. Já senti várias vezes a presença de São Miguel Arcanjo. Eu tenho algo que acontece comigo que eu acredito que é anjo que fala aos meus ouvidos. Eu tenho muita devoção aos anjos, não só a São Miguel. Então eu sinto que eles falam comigo. Uma vez eu estava orando aqui, estava em plena devoção. Eu dedico todo o mês de setembro aos anjos, não é só São Miguel Arcanjo, né? Que geralmente é no final do mês de setembro, mas eu dedico todo o mês de setembro aos anjos, aos arcanjos e depois São Miguel Arcanjo. E essa devoção vem desde 2006, eu nunca parei. E se eu deixei um ano de fazer foi uma vez só, mas eu sempre retornei e alcancei muitas graças. Emprego, proteção e a presença de São Miguel. Uma vez eu estava rezando aqui mesmo, eu senti algo me abraçando, algo suave, uma leve luz azul bem clara. E eu senti, sabe, o Espírito Santo ele revela essas coisas para nós. Foi a experiência que eu tive com São Miguel. Aconteceu isso várias vezes, eu nunca ouvi e nem preciso ver. Eu nem preciso ver. Eu só preciso que ele continue como essa aliança com Cristo que eu tenho, como essa ponte que ele exerce na minha vida, né? É um guia, é um caminho. Então todas as vezes que eu estou me afastando de Jesus, ele vem e fala, volta. Ocorreu um fato em 2017 que por um motivo eu deixei novamente a igreja católica. Era mês de setembro e eu não entendo por que eu resolvi voltar para o candomblé. Eu tentei voltar para o candomblé. Só que foi por um motivo que eu não vou dizer aqui, foi por um motivo familiar, né? Eu acho que foi um erro e um acerto essa minha decisão, mas eu voltei. Bom, foi no mês de setembro. Quando eu tomei essa decisão, eu estava mexendo no meu quintal, mexendo com as minhas coisas aqui, com minhas plantas. E aí, aqui mesmo onde eu estou, eu falei para ele, Deus, eu vou voltar pro candomblé. Espero que o Senhor me perdoe, que o Senhor me entenda e saiba que era por uma situação familiar e nobre. Para mim se aproximar de alguém. O que aconteceu? Depois que eu terminei a oração, eu escutei uma voz bem alta em meu ouvido. Você vai, mas você volta. Ou seja, que eu até iria fazer aquela vontade minha até então, mas que eu não ia ficar lá porque eu ia voltar, porque não era meu caminho. E foi isso que aconteceu. Ele disse que eu não ficaria, e aí o que ocorreu, ele me tirou de lá. Houve algumas coisas inexplicáveis assim, e ele me tirou. Então, fora quando eu ponho em oração minha família inteira, minha mãe, meu tio, os meus filhos, né, meu filho Casuniel, minha filha Melanie, meu filho Kevin, meu afilhado Richard.
Infelizmente hoje a gente sabe que os jovens, eles não acreditam em Deus, não acreditam em nada. Meus filhos infelizmente são assim. É uma pena, mas a gente não pode criticar e não pode julgar. Mas eu espero que eles tenham as mesmas revelações, ou até melhores, que eu tive com Deus e com Maria e com o próprio Jesus, né? Principalmente na minha conversão. Bom, a gente vê a imagem de São Miguel Arcanjo como está aí no fundo. Eu nem vou colocar a história de São Miguel aqui, que eu acho que eu não preciso, mas a gente sabe que um anjo, principalmente os arcanjos que estão um pouco mais acima, né, na hierarquia, e eles não precisam de uma espada, não precisam de asa, não precisa com toda essa couraça, né, como ele está usando aqui. O que acontece? A Igreja Católica, quando começou o cristianismo em si, a gente sabe que teve a perseguição dos romanos, né? A igreja precisou muitas vezes estar escondida, como muitas vezes a igreja esteve, principalmente para celebrar a Eucaristia. E eu não sei bem ao certo, né? É claro que São Miguel ele é bíblico e ele sempre se coloca como um anjo de combate, diferente de Gabriel, que é o anjo mensageiro, né? Que é o anjo, que é o arcanjo, né? Eu falo anjo, mas é arcanjo, que ele traz as mensagens mais importantes, né? Biblicamente, como trouxe a Nossa Senhora e a São José. São Gabriel também é importante no islamismo, não podemos esquecer que ele não é cultuado, né? Mas ele tem um papel muito importante no Islã. Rafael, com Tobias, com Tobit, aquele que cura. Fora outros arcanjos que a gente sabe que possa haver. O próprio Lúcifer, né? Era um arcanjo mais próximo de Deus. Então, quando houve aquela batalha no céu, São Miguel ficou sabendo, vamos colocar assim meio popular, né? Ficou sabendo da tramóia aí de Lúcifer, que não era nem Satanás ainda. E Satanás começou aí fazer um motim, né? Gerar um motim aí, tentar convencer os outros anjos aí, outros arcanjos. Opa, vamos ali, chega de Deus, eu vou ser o Deus de vocês. Vamos colocar assim no popular, né? Vamos falar o popular que é mais fácil as pessoas entenderem. Então, chegou até Miguel. Quando Miguel ficou sabendo, aí tem a célebre frase, o célebre pergunta, que é o famoso nome dele, quem como Deus? Ou seja, ele se levantou com a espada desembainhada, que a gente vê nas imagens de São Miguel, e disse, quem como Deus? Né? Quem como Deus? A gente sabe que no judaísmo o nome tem um significado. Por exemplo, o meu, Daniel, significa justiça de Deus, né? Daniel significa justiça de Deus. E Miguel significa quem como Deus. Nesse exato momento, Miguel se levantou contra Lúcifer, lutou contra ele, contra os outros anjos, os expulsando do céu. Nisso, alguns simbolismos de São Miguel em imagem traz a corrente, onde diz que 1000 anos, esse 1000 anos não é o 1000 anos da gente, ele ficaria preso, né? A gente sabe que hoje, a gente sabe que Jesus derrotou Satanás, ou seja, Satanás ele é um tolo, né? Vamos falar assim, né? Ele veio só para criar confusão e afastar o povo de Deus do caminho, mas ele é um tolo, porque eu costumo dizer que Satanás ele é um cachorrinho que está preso aí, como está na corrente aqui, ó, nas mãos de Deus. Na hora que Deus puxar, acabou, ele não tem chance, Satanás. Então, foi vencido novamente pela crucificação. E é por isso que nós, católicos, nós temos Jesus na cruz. Não é que a gente recorda o sofrimento de Jesus na cruz, pelo contrário.
foi através de Jesus na cruz que Satanás foi derrotado, tá? Então é isso que significa quando nós temos a exaltação, a Santa Cruz, Jesus crucificado. É isso, porque a gente lembra quando a gente vê na cruz e o próprio Satanás vê Jesus na cruz, que viu a própria derrota. Então a igreja colocou São Miguel como um anjo além de ser o mais importante, porque ele provou ser fiel a Deus, colocou ele como príncipe da igreja e do céu, sendo que o rei dos céus é Jesus e para nós católicos, a rainha é Nossa Senhora. O Espírito Santo atua e Deus é todo poderoso, já é o Pai, né? Como Jesus é o rei, então a igreja coloca São Miguel Arcanjo como o príncipe celestial. Então a igreja criou essa figura, né, de São Miguel, como a gente vê, combatente, às vezes está com uma cara mais suave. O meu tem vezes que muda um pouco a fisionomia, mas geralmente esse ar de combate. E aí, por que as asas, né? Por que as asas? A Bíblia fala que só os querubins tinham asas, né? A Bíblia fala pouco que os anjos tinham asas. Então, sendo da categoria de anjo, então a igreja falou, vamos colocar todos os anjos com asa, né? E foi colocado, né? E também, pós-declínio, pós-queda do Império Romano, pós-ascensão da igreja, depois do Edito de Milão, por Constantino, aquela história toda, o crescimento da igreja. Qual foi o melhor exército que existia desde o surgimento, desde o nascimento de Cristo, desde o surgimento do cristianismo, do crescimento da própria Igreja Católica? Qual foi o melhor exército que havia? O Império Romano. Então é por isso que São Miguel, nas imagens de São Miguel, se usa a capa, entendeu? A peitaça aqui. Essa espécie de saia os romanos usavam, mas era roupa. Na verdade tinha uma túnica por debaixo. Aí tinha essa espécie de saia aqui, que essa saia tem umas partes de metal que é para proteger da espada. Os romanos eles não usavam calça. Foi depois de um determinado tempo que o Império Romano começou a usar calça para montar principalmente cavalo. Então eles não usavam calça, como está aqui na imagem de São Miguel. Você não vai ver São Miguel com calça, eu mesmo nunca vi, né? A capa, porque a capa não é para voar igual super-herói não, gente. A capa, tanto na Idade Média, né, depois da Idade Média, mas a capa nada mais é uma proteção, né, contra qualquer tipo de ataque, mas também contra o frio. É isso mesmo, a capa protege do frio. E os romanos, europeus, então a gente sabe que a Europa é muito fria e nas conquistas de Roma, onde eles iriam, então é por isso que tem a capa, né? Geralmente os romanos não usam roupa assim no seu dia a dia, a não ser que seja do exército. Claro que a igreja não podia usar todos os símbolos romanos, porque são símbolos pagãos e símbolos que representava a perseguição dos romanos aos cristãos, mas usou, né? Como os romanos foi o melhor exército, né, que se existiu, então foi por isso que tem as roupas. Vocês não vão ver essas roupas aqui nem em São Gabriel e nem em São Rafael e nem em outro anjo, entendeu? E ali está Satanás, que a partir do momento que ele perdeu essa graça, ele não se chama mais Lúcifer, ele se chama Satanás. Então a ação que um anjo, que uma pessoa pratica é o nome, entendeu? Então assim, Satanás, o que a gente sabe que ele é? Opositor a Deus. Antigamente ele era o que? Luz da manhã, né? A luz, né? Lúcifer, a luz. Ele não é mais a luz. Ele quis combater a luz maior que é Deus, a origem de toda a luz que é Deus. Então o nome, ele é um título, entendeu? Então, claro que hoje Lúcifer e Satanás é o mesmo, mas é errado chamar de Lúcifer. O certo é Satanás, já que ele mudou de nome pela sua oposição aí a Deus e foi expulso, foi condenado, foi preso, ou seja,
meu, não tem chance para ele não. E, claro, quem que veio junto com Satanás, né? Os demônios, né? Os demônios são aqueles outros anjos, eles não têm o mesmo poder como tem Satanás, mas eles têm um poder sim, porque são anjos. Os anjos são seres perfeitos, é por isso que quando um anjo, ele erra com Deus, ele não tem perdão, diferente de nós, né, seres humanos, diferente dos santos, né? Ah, por que uma pessoa é santa, né? Porque era perfeita? Não, gente. Os santos, eles não são santos, são reconhecidos santos porque eles são perfeitos. Pelo contrário, é que humanamente eles lutaram a vida inteira contra o pecado, exerceram a fundamentação da fé cristã, com a palavra de Deus, com a Eucaristia, e fazendo bem ao próximo e evangelizando. Ou seja, os santos, a gente não os adora, a gente apenas os contempla porque eles foram exemplos perfeitos de humanos, de adoradores, para que a gente possa se assemelhar e seguir os mesmos caminhos. Isso são os santos. E os anjos têm um papel diferente. No caso de Miguel, Rafael e Gabriel e os outros anjos que não foram expulsos junto com Satanás, pô, meu, eles foram fiéis, né? Então, a gente segue também o papel deles porque eles foram fiéis a Deus, eles não erraram com Deus, né? Então, nada mais, não tem nada mais diferente do que isso. É muito simples para a gente explicar isso para um evangélico, para um protestante, uma pessoa que não tem religião nenhuma, que não entende. Então, São Miguel, gente, jamais ele ia admitir, como eu já disse, que a gente coloca ele como Deus. Não, ele não é como Deus, pelo próprio nome dele, né? Então não preciso explicar novamente isso. Então, a minha devoção de todos esses anos não é uma adoração, não é uma idolatria. É simplesmente alguém que eu me espelho, que eu busco, que eu tenho a presença diária. Esse é meu verdadeiro guia. Esse é meu verdadeiro guia. Não é um amuleto, né? Não é como o pessoal usa os anjos como meio cabalístico, né? Não. O papel de São Miguel na minha vida em si, nada mais é do que para que eu não saia do caminho de Jesus. Então ele é meu caminho no sentido de ser uma ponte, porque o caminho é Jesus, mas ele é essa ponte, né? Ele é essa união, essa aliança, essa ligação que humanamente eu tenho comigo, que eu tenho, e com o Miguel. Porque o Miguel, ele é presente, eu digo que ele é meu padrinho, né? Ele é muita coisa em minha vida. Por isso que eu estou dando esse testemunho nesse dia 29 especial. Então, ele nada mais é daquele que não deixa me afastar de Jesus. E eu dou graças a Deus, louvo a Deus de todo o coração por permitir essa minha devoção e permitir que São Miguel ele atue na minha vida, não só na minha vida, mas na vida de toda a minha família, agindo com muita proteção e segurança, com bênçãos e muitas coisas. Eu não peço riqueza, eu não peço bens materiais a São Miguel, porque o que eu mais preciso ele já me concede, que é a proteção de todo o poder das trevas e de todo o mal físico que pode nos ocorrer, como um acidente, um atropelamento e doenças também, tá? Então, essa foi uma história resumida da minha devoção a São Miguel Arcanjo. Eu espero que muitos que sejam católicos ou não católicos, até menos evangélicos, entendam que por mais que a gente não busque um anjo ou um arcanjo, eles intercedem por nós, porque esse é o papel deles, é a missão deles. Deus deu a teus anjos ordem para que eles te cuidem, te guardem por toda a vida. Ou seja, os anjos, eles, antes de nós sermos concebidos pelos nossos pais, pela nossa mãe, Deus já nos escolheu e Deus já nos presenteou com o anjo da guarda. Ele está aí junto com você. Você pode não ver, você pode não sentir, mas pode ter certeza. Quando você começar a conversar com seu anjo da guarda, ele vai te orientar, ele vai conversar, ele vai te impedir que aconteça muitas coisas na sua vida. Então, que seja
seu anjo da guarda, que seja São Miguel Arcanjo, que seja São Rafael, que seja São Gabriel, que hoje é dia dos 3 arcanjos, né? Então, comecem a pedir pelo seu anjo da guarda e, é claro, a São Miguel também. Comecem a ter essa experiência. Então, desde quando começou a minha devoção, eu estendi a bandeira para São Miguel, velas, flores, e eu fiz essa gruta. Eu vou mostrar um pouco da gruta, já mostrei nos outros vídeos. Eu fiz essa gruta, o meu desejo era fazer uma gruta tão grande como é aquela do Monte Gargano, né? Mas não é tão fácil assim. Mas o importante é saber que antes de qualquer altar, antes de qualquer catedral, de qualquer igreja, qualquer edifício, Deus ele está no nosso coração, na nossa mente e no nosso lado todos os dias, né? Mas não precisa de grandes edifícios para adorar a Deus, mas precisamos entender que Deus está sempre presente em nossas vidas. E geralmente, como vocês podem ver aqui, o vermelho eu não falei dessa parte do vermelho, né? Geralmente a cor que... Na verdade, os anjos, gente, eles não têm fisionomia como a gente. Os arcanjos não têm, os anjos não têm. Mas, biblicamente, nas passagens bíblicas, quando os anjos eles precisam cumprir uma determinação divina, eles se fazem como homens, né? Tanto é que na época de Sodoma e Gomorra, a igreja muitas vezes acredita, eu já ouvi dizer, não posso comprovar, que eram os 3 arcanjos, Miguel, Rafael e Gabriel. Então ele se fez, tanto é que as mulheres, as pessoas viam eles, né? Até se apaixonavam, achavam eles muito lindos, porque ele se fez humanamente. Então Miguel, por exemplo, não precisa das asas, não precisa da capa, não precisa da espada. A balança nada mais que significa que Deus vai julgar os nossos pecados. Ali é a balança que pesa os nossos pecados e os nossos acertos para com Deus, né? São Miguel também é aqueles que acolhem as almas. São Miguel, olha, São Miguel trabalha bastante, gente, porque ele tem tanta atribuição em São Miguel que, olha, vou te falar. E é claro que ele não está sozinho. Ele tem o próprio exército. Se ele é o chefe do exército, se ele é o príncipe dos exércitos, significa que ele não está sozinho. Se ele não está sozinho é porque existem outros anjos junto com ele. Legiões e legiões, como é aí assimilado ao Império Romano, né? As legiões romanas, né? E o vermelho, né? Os romanos eles usavam os vermelhos, falavam que era a cor de Marte, né? Que era o deus da guerra, que é o Marte ou então Júpiter, né? Júpiter não, estou enganado, gente. É o deus da guerra, que é o deus Ares. Então, os romanos usavam vermelho porque o vermelho significa a cor de guerra, cor da guerra. Então, por isso que atribuíram essa cor vermelha a São Miguel. Muitas coisas tem o vermelho ali porque significa guerra. E São Miguel está no combate diário, junto com os outros anjos, tá? Então, ele combate aqueles demônios que estão pela terra, espíritos rebeldes, pragas e maldições, inveja, olho gordo, todos esses tipos de coisas aí. Então eles combatem, entendeu? Então, e ele não está sozinho, porque um anjo ele não é onisciente, onipresente como é Deus. Ele é um só, mas é por isso que existe os outros anjos e outros arcanjos, na qual, junto com São Miguel, eles lutam aí para defender-nos de todo tipo de pragas e maldições. Então, essa é a minha mensagem que eu deixo para vocês no dia de hoje. Eu peço que, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, pela intercessão de Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, pela intercessão de São Patrício, São Francisco de Assis, por toda a profecia do profeta Daniel, hoje com a intercessão de São Rafael, Gabriel, todos os anjos que existem, e de modo muito especial que São Miguel Arcanjo, que abençoe a cada um de vocês que vem os meus vídeos,
que são inscritos, são poucos, mas eu agradeço mesmo assim, que compartilham, né? Eu aproveito, peço para vocês, ative as notificações, compartilhem, comente, me dê sugestões de vídeos. E esse é meu testemunho de fé. Eu não quero com esse vídeo agredir ninguém, atacar ninguém, principalmente pessoas de outras religiões, mas isso é o meu relato de fé. Eu espero que vocês entendam e respeitam. Eu acho que cada um, dentro da sua religião, dentro da sua fé, dentro do seu dia a dia, tem uma experiência, seja com Deus, seja com santos, seja com quem for, seja com que vocês acreditem. Então eu espero que não haja julgamento, é só um relato meu de fé. Não estou atacando religião nenhuma, até mesmo porque a gente tem que ter gratidão e ter sabedoria, que a gente anda por caminhos, e esses caminhos não só traz coisas ruins, né, pessoal? Às vezes coisas boas, só não é o nosso caminho. E hoje meu caminho é Jesus Cristo, e aquele que não permite que eu saia do meu caminho, com todo respeito, é esse ser aqui, que é Miguel Arcanjo, tá? Então, foram anos de devoção, espero que sejam anos de devoção à frente. E uma das coisas que eu peço, né, para São Miguel, que não vai ser agora, é que no dia da minha morte ele possa me acolher, me receber e me levar até Deus, se assim eu for digno e merecer, tá bom? Então que a presença de Deus e de todos os arcanjos esteja com cada um de vocês, tá? Muito obrigado. Esse foi o meu relato, esse foi o meu testemunho de fé. Claro, tem muitas outras histórias para falar de São Miguel, mas resumindo, desde quando eu comecei minha devoção a São Miguel, desde quando ele se tornou presente, desde quando ele se tornou essa aliança minha com Cristo, essa ligação minha com Cristo, muitas coisas da minha vida melhoraram, principalmente caráter espiritual, de saúde e questão física. Eu posso dizer que em nome de Jesus, eu me sinto inteiramente protegido por São Miguel e por todos os anjos. Tá certo, pessoal? Muito obrigado e até os próximos vídeos. Bom, como prometido, eu vou mostrar o meu devocionário para vocês, São Miguel. Para quem não conhece, esse é o devocionário de São Miguel. Essa é uma edição antiga, tá? Esse é o devocionário de São Miguel. Aqui eu coloquei essas fitas aqui, ó, para que durante todo mês, toda a campanha ou novena, esse ano eu nunca tinha feito a Quaresma de São Miguel, comecei a primeira vez de todo o tempo de devoção, tá vendo? Ó, aqui estão as orações e a história de São Miguel Arcanjo, das principais aparições. Aqui, ó. Essa é a prova. Então, aí está o devocionário a São Miguel Arcanjo. Aqui tem a Quaresma, tem tudo. Esse é o meu primeiro terço que eu tenho de São Miguel Arcanjo. Aqui é São Miguel, do outro lado é o Anjo da Guarda. Esse é outro livro que eu tenho certeza que todo mundo que é da Renovação Carismática conhece, pessoal do grupo de oração. E ele está bem, esse é o segundo, como eu falei para vocês. É o segundo. Aqui tem várias devoções também, e ele também é bem antigo. O meu outro, ele não era espiral assim, era igual, era assim, né, brochura. E eu usei tanto que ele estragou. Aqui é um outro livro que todas as minhas campanhas de orações, novenas, eu escrevo primeiro aqui, ó. Vou mostrar assim rapidamente. Ó, aqui são as minhas orações. Esses livros, eles ficam aqui nesse compartimento.
E aqui eu reformei, aqui ficam as velas, meus livros. Isso aqui era um forninho, tá, gente? Isso aqui foi todo o meu trabalho que eu faço. Então aqui não molha. Aqui é a casinha de bomba que eu falo. Aqui está escrito Gesù em italiano. Aqui é o velário. Mas aqui eu acendo mais vela pelas almas. Então, quando as pessoas querem vir aqui fazer oração, elas vêm e colocam as velas aqui. Isso aqui é tudo eu que fiz. Aqui é o aquatanque. Aqui é os peixes. Aqui é onde cai água naturalmente. E aqui está. Em primeiro lugar, o rei. Que é nosso Senhor Jesus Cristo, Rei dos Céus. Essa é uma vela que nunca se apaga. Tudo isso fui eu que fiz e faço, se alguém quiser. Aqui é a vela que ficou dentro desses 40 dias acesa, né? Sempre renovando pela Quaresma de São Miguel. Que eu aconselho vocês começarem a fazer também. Essa imagem, eu comprei em Aparecida 2010. Toda essa imagem, ela foi reformada por mim. Tá, foi reformada. O que tinha aqui é a minha imagem que fica dentro de casa, que é uma imagem pequena. Então, eu reformei toda a gruta. Eu fiz essa espada, tudo eu que faço, tudo eu que faço que fiz. Eu fiz essa espada, ele não tinha a espada dele era aqui. Então eu reformei tudo. Coloquei a corrente que não tinha. Ele ficava segurando a balança aqui, porém a balança dele está ali, ó, guardada ali, ó. Então eu reformei tudo. Ele tem uma coroa, mas aí eu comprei uma outra coroa. Isso, gente, não é idolatria não, tá? Isso aqui é dando apreço a alguém que não só no céu, mas presencialmente está diante de nós e nos protege. Um dever de um anjo nada mais do que é cumprir a vontade de Deus. Então, não é idolatria ter uma devoção, principalmente aos anjos. Algumas ideias aí são muito erradas. Esse anjinho eu ganhei da mãe de um amigo meu, Aguinaldo. Já desde... Eu ganhei ele no dia do meu crisma. Então tem muitos anos aqui. Eu falo que esse é meu anjinho da guarda. Aqui, São Rafael, que também reformei toda a imagem. E São Gabriel. E aí é a gruta, como vocês podem ver. Aqui cai água. Já tem uns vídeos aí, né? E aqui, vocês devem estar pensando, tá faltando alguém aqui, né? E realmente está faltando. Nossa Senhora. E aqui eu vou fazer a gruta de Nossa Senhora. Tá certo? E vocês que são católicos ou até mesmo, enfim, quem se interessar pode ter algo assim em sua casa, dedicar algum santo de devoção, o que for. Dá pra ter uma cascata dessa também.
Ela não era desse jeito, era um telhadinho que eu colocava a imagem. Eu não sei se eu vou ter foto. E aí fui desenvolvendo. Hoje eu consigo subir até lá em cima, ó.